Então era uma coisa que era. A gente passava na frente e falava, pô, queria entrar aí um dia, né? Eu não tenho grana para entrar, e você tem grana para entrar, mas não tem grana para consumir. E tinha um segurança que era lutador de boxe. E a gente conhecia ele, a gente conversava com ele e deixava a gente entrar pelos fundos, às vezes, para não pagar a entrada. E aí, para mim, para um amigo que é o Márcio Venceslau, que foi medalha de bronze, participou dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, a gente foi convidado a entrar nessa balada que a gente não conseguia entrar, e o Exalta Samba parou a balada com um monte de jogador de futebol. Tava lá o Lugano, o Júlio César quando jogava na Espanha, um monte ali dando carteirada, e a gente todo tímido lá, passando na frente de todo mundo, assim, e os caras mostrando a gente no telão. Então, assim, pequenas alegrias da vida adulta que eu tive oportunidade de ter, né? O Vamos para o Jogo de hoje recebe um ex-atleta de Taekwondo. Em 2003, foi bronze nos Jogos Pan-Americanos. Participou das Olimpíadas em Atenas em 2004 e foi campeão pan-americano em 2007. A partir dessa medalha, a modalidade ganhou mais visibilidade no Brasil. Ele também possui uma carreira como rapper. Sobre esporte e música, o Vamos Pro Jogo vai conversar hoje com Diogo Silva. Diogo, muito obrigada por ter aceito o convite, ou mais uma vez o convite para estar aqui no Vamos Pro Jogo. Só lembrando para quem ainda não sabe, o Diogo já fez uma live com o Vinícius há um tempo atrás lá no nosso Instagram e hoje está aqui no nosso canal. Então, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o convite. Um grande abraço a todos vocês, Carol, Vinícius, Samuel. Vamos pro jogo, né? Sabe que jogo nunca foi meu forte, né? Foi por isso que eu fui pra luta. Não arriscou, não chegou a arriscar o futebol? Não, arrisquei, mas logo na infância já falaram, ó, não vai dar certo. Sai dessa. Muito bom. Ô, Diogo, vou começar falando sobre um momento atual, um pouco mais recente, porque você foi eleito para a comissão de atletas do COB, né? E foi eleito também como o atleta mais votado. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente de que forma que essa comissão pode contribuir para o esporte brasileiro e também essa responsabilidade, né, de ter sido o mais votado. As eleições da CACOB, né, que nós chamamos, que é a Comissão dos Atletas do Comitê Olímpico Brasileiro. O Comitê Olímpico, para quem não sabe, é o maior órgão esportivo que existe no Brasil, é ele que rege todos os esportes olímpicos, e ele só é subordinado ao COI, o Comitê Olímpico Internacional, que tem sua sede na Suíça. Então, pleitear uma vaga dentro da comissão, primeiro, ela é extremamente concorrida, 72 atletas se candidataram. Desses 72, 10 não puderam pleitear porque não contemplavam a vaga, porque só para você não basta ser atleta olímpico, você também tem que ter um know-how dentro do mercado olímpico. Então, é um crivo grande para que a gente possa, de fato, ter o direito a voto, né? Essa comissão nasceu em 2009, nós tivemos naquela geração Hortência, por exemplo, né, uma das primeiras atletas a participar dessa comissão. Nós também tivemos o Emanuel, do vôlei de praia. Só que até 2017 essa comissão não tinha autonomia. Ela existia para mostrar que havia uma democratização do acesso ao Comitê Olímpico ou do direito a voto dentro do Comitê Olímpico, mas de fato ela só era vitrine, ela era roupa de vitrine, né? Ela não tinha muita atuação. De 2017 para cá, quando cai o Carlos Arthur Nussmann, que era o presidente do COB por 22 anos, quando ele cai por corrupção, lavagem de dinheiro, uma série de infrações que ele cometia. De 2017, houve uma mudança no estatuto. E dentro dessa mudança, 1/3 dos atletas passaram a ter voto. E aí vem essa nova comissão que nós vimos, que tinha o Thiago Camilo do judô como presidente e Yane Marques do pentátulo como vice-presidente. Essa nova geração de 2017 para cá que conseguiram os seus primeiros avanços. Então eu entro no momento importante da comissão, um momento que ela tem mais autonomia e um momento também que a sociedade brasileira está cobrando a posição do atleta. Então, a importância de entrar na comissão é exatamente pela cobrança que houve em 2020, pelas manifestações das vidas negras, o manifesto do Black Lives Matter, que quando ele chega aqui no Brasil,
né, margeado por Lewis Hamilton, por LeBron James da NBA, a Osaka do tênis. Então, as grandes referências negras esportivas pressionaram as modalidades olímpicas aqui no Brasil, que de fato os atletas não estavam muito atentos, não estavam inteirados e não sabiam como debater esse assunto. Então, hoje a comissão, que nunca teve um presidente negro, ela precisa de maiores negros dentro dessa comissão e de negros mais articulados. Por quê? Porque a comissão ela vai debater e vai tentar reverter temas fundamentais, como a regra 50 do Comitê Olímpico Brasileiro, do Comitê Olímpico Internacional, que proíbe manifestações durante os Jogos Olímpicos, religiosas ou políticas, a regra 40, que é uma regra que tem a ver aos direitos de imagem do atleta, sabendo que o atleta olímpico não recebe direito de imagem. Então, uma contrapartida do Comitê Olímpico com as grandes marcas que financiam o Comitê Olímpico e os Jogos Olímpicos, de dar a contrapartida do atleta não receber, mas daí a gente deixa de lucrar um dinheiro extremamente importante. Imagina um atleta de futebol não receber direito de imagem. Então, há mudanças importantes para fazer e só é possível através da comissão. Legal, Diogo. Eu vou fazer duas perguntas, uma mais séria ainda, pegando carona nesse questionamento da Carol, e uma mais, vamos dizer, uma mais light, assim. A mais séria é justamente sobre isso que você falou, né, da cobrança, né, pelos atletas se posicionarem mais. Você foi o atleta, ou no caso ex-atleta, que recebeu mais votos, né, para participar dessa comissão, e muita gente encara isso como um recado que atletas mais politizados vão ter mais espaço, né, no esporte. A gente viu recentemente o caso da Carol, né, que falou fora Bolsonaro, enfim, e foi a julgamento e tudo mais, mas parece que as pessoas finalmente se tocaram que atletas, esportistas são gente como a gente, que tem opinião e que tem que se posicionar, né? Dito isso, como que você vê as Olimpíadas de 2021, Diogo, nesse sentido? Você acha que a gente vai ter muitas manifestações políticas ou você acha que os atletas ainda têm um pouco de medo em relação a isso? É só lembrando que as Olimpíadas já têm um histórico, né? Já tem histórico de boicote, já tem histórico dos Panteras Negras, né? O John Carlos e o Tommy Smith levantando o braço, inclusive essa que você repetiu em 2004, se eu não me engano, né, Diogo? Nas Olimpíadas de Atenas e tudo mais. Então, primeiro eu gostaria de saber qual a sua opinião, se você acha que os atletas vão se posicionar politicamente nessas próximas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos do Japão, de Tóquio, né? E a segunda pergunta, já que a gente está revivendo todo esse clima de Karate Kid, né, por causa do Cobra Kai, inclusive você escreveu sobre isso na sua coluna no UOL, você é Team LaRusso ou Team Lawrence? Para qual dos dois você torce ali na hora do vamos ver, Diogo? Então, sobre a primeira pergunta, de fato, eu acredito que nos Jogos Olímpicos do Japão em Tóquio haverá uma avalanche de manifestações. Por quê? Porque o mundo está em crise. Uma crise de identidade, uma crise humanitária, não é só crise de saúde, né? É uma crise de humanidade. Então, a extrema-direita, ela conseguiu um aumento significativo no mundo, né, nos últimos 4, 8 anos. E isso fez um grande caos na sociedade, né? A gente está vendo que existe uma ditadura ainda na Bielorrússia e que eles não conseguem tirar aquela pessoa que está lá no poder há mais de 20 anos. Nós temos na Etiópia inúmeros casos de genocídio, assim como a gente está vendo na Nigéria, né? Aqui mesmo, os Estados Unidos, que é o país que mais morre pessoas pela Covid, o Brasil, que tem o Bolsonaro como negacionista, e isso provoca uma série de problemas para nós. Então, acho que esses governos pelo mundo estão criando nos atletas um instinto, acho que jamais visto, que esse instinto de, além de querer ser um grande campeão, de além de querer ser o campeão olímpico, ele quer mostrar como ele anda vivendo no seu país. Ele quer mostrar o que está acontecendo no mundo dele. Então, os Jogos Olímpicos já é esse lugar. Existem inúmeras manifestações que acontecem durante os Jogos Olímpicos. Então, pensando em Jogos Olímpicos, em momento de pandemia, com a extrema-direita em vários países, eu acredito que será um aumento significativo.
Agora, quando é um Jogos Olímpicos asiático, há uma dificuldade de transmissão e comunicação, porque as transmissões são feitas na madrugada, né? Porque você tem um fuso horário aí de 12 horas. Então, a gente acompanha menos os Jogos Olímpicos, quando, por exemplo, da China, o da Coreia e esse que vai ser agora do Japão, por conta do fuso horário. Então, as grandes partidas, os grandes jogos acontecem 6 da manhã, 8 da manhã. Então, o número de audiência ele é mais baixo. Então, talvez no Brasil, não sei se vai impactar organicamente direto, mas para o mundo, a onda, eu acredito que será grande. Sobre a segunda pergunta, qual que foi mesmo? Que eu esqueci agora. Foi sobre o Cobra Kai. Você é Team Cobra LaRusso Kai. ou Team Lawrence? Eu sou Team LaRusso, né? Eu quero ficar quem ganha. E Cobra Kai é um clássico, né? Quer dizer, o Karate Kid é um clássico. E eu conversei com o Diego Moraes, que é o Diego San, que faz o documentário sobre karatê no Globo Esporte. E ele fala que aquela luta de karatê que é feita no Karate Kid, na verdade é Kung Fu. Só que foi colocado como karatê. Então os karatecas não gostam muito desses filmes, porque eles são meio estabanados, assim, sabe? Não mostra o karatê de verdade. Mas para nós que gostamos como entretenimento, acho que foi o grande clássico da década de 90 e é bom que ele retornou para os mais jovens poder assistir um pouquinho que os pais já assistiam antes. Né? Ô, Diego, até seguindo um pouco a pergunta da Carol e do Vinícius aí sobre essa questão de posicionamento político, eu também vou fazer duas perguntinhas, espero que sejam mais simples, não vou tão elaborada que nem a do Vinícius assim, mas como que você vê essa questão do posicionamento em relação à internet? Porque assim, eu acho legal os atletas se posicionarem, mas nem sempre a posição do atleta agrada a maioria, ou quem está mais ali em evidência, que tem uma força de internet maior ou menor, ou que está preocupado com o esporte. Isso aí acaba prejudicando o atleta financeiramente, ou, sei lá, imagem, tem várias coisas que pode prejudicar. Quando a gente fala do futebol, é um prejuízo menor, mas quando a gente fala de outras modalidades que não tem esse poder econômico muito forte, isso até inibe o atleta de, pô, melhor eu não entrar nessa briga, porque senão eu posso perder demais e todo mundo que está aí no esporte quer o sucesso, atingir o sucesso, isso e aquilo. Como que você vê essa questão? E aí uma outra perguntinha é como que foi ser um atleta, né, de taekwondo e ser um atleta negro de taekwondo? Bom, referente à primeira pergunta, eu vou colocar um exemplo atual, Lewis Hamilton. Existe um jogador de tênis chamado Andy Murray, que foi campeão olímpico dos Jogos Olímpicos de Londres 2012 e é a grande referência esportiva britânica. Ele recebeu da corte britânica o título de Sir, né, que é dado à cavalaria e para grandes referências britânicas, como personagens como Beatles e outros grandes artistas e atletas. Né? Lewis Hamilton ganhou o título de Sir, de Lord? Não. Esse é o preço de se manifestar. Esse é o preço de ser o contrário às regras. Eles tentam apagar a gente da história. Eles tentam nos diminuir ou não nos valorizam à altura. Lewis Hamilton, quando ele é o primeiro homem negro da elite da Fórmula 1, a gente vai pensar no carro como um modelo de ostentação da cultura branca masculina no mundo. Né? E hoje, quem ostenta esse carro é um homem negro. Então ele quebra estereótipo. Né? Ele quebra um tabu histórico dentro da publicidade, dentro do imaginário. Mas ele não é colocado a esse lugar pelo mundo. O Schumacher era ovacionado, o Lewis Hamilton não é. Ele não é unânime. Exatamente por quê? Porque ele utiliza da imagem dele para poder salvar vidas, para poder dar luz a determinadas causas. E ele já recebe a retaliação por isso. Então, nós atletas negros ou atletas que se manifestam, como o caso da Carol Solberg do vôlei de praia, nós somos sim boicotados, né? Nós somos sim pré-julgados ou julgados. E o caso da Carol, ela só não foi condenada porque tomou uma proporção a nível nacional. Houve um questionamento a nível nacional e uma defesa a ela
como o Esporte pela Democracia, Atletas pelo Brasil, né, organizações, organismos que passaram a defendê-la. Mas caso não fosse isso, ela teria sido julgada sem defesa. Então é isso que sempre aconteceu. É que nesse momento a gente está vivendo uma nova etapa dentro das articulações esportivas e políticas, né? Os atletas estão se engajando mais, grupos de jornalistas estão mudando um pouco sua forma de falar sobre o atleta, né? O jornalismo ele também compreendia que ele estava muito, como é que fala, agressivo, né? Ele tinha uma comunicação muito violenta e isso deixava a cabeça das pessoas, do leitor, meio em dúvida, né? Porque não havia um aprofundamento. Então, quando a gente coloca assim, atletas brasileiros não se manifestam, o título desvaloriza uma classe esportiva que sempre se manifestou. Então, se você puxa o histórico dos atletas brasileiros, eles sempre se manifestaram. Agora, alguém por acaso fala das punições que os atletas brasileiros que se manifestaram tomaram, e por conta disso, desde a era Pelé até os dias de hoje, vem se diminuindo exatamente por conta das punições. Então, esse grupo que é sempre muito punido, o caso da Carol, 2020, não estou falando do ano de 2020, onde a gente tem a maior visibilidade possível, ela foi retalhada no mesmo dia que aconteceu o ato. Imagine quem veio da década de 80, 70, na época da ditadura militar. Então, assim, o jornalismo ele precisa compreender de fato a notícia, buscar lá na origem, saber desse histórico esportivo, porque senão ele pode ludibriar a cabeça ou pode dar informações que vai colocar uma classe num lugar muito ruim, muito negativa. Então a gente tem que ter cuidado, né? Eu como colunista eu tenho uma grande responsabilidade quando eu escrevo, né? Porque eu penso em tudo isso. Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta, como atleta negro de taekwondo. A década de 90, eu me apaixono pelo taekwondo exatamente por causa dos filmes, né? A gente acabou de falar aqui de uma minissérie, né, que é o Cobra Kai, Karate Kid. Então foi nessa época, né, que nasce o Jean-Claude Van Damme, com o Grande Dragão Branco, que nasce o Jack Chan, né, que veio antes, que veio o Bruce Lee. Eram todos personagens dentro do mundo da arte marcial que dominavam o entretenimento de filmes de luta, de ação. Nunca existiu um personagem negro. Então eu não tinha um personagem para me inspirar. Quando hoje a gente vê o Black Panthers e vê a quantidade de crianças que compram a fantasia, porque agora ele tem um personagem que cabe nele. Igual as mulheres têm a Mulher Maravilha, ela tem uma personagem que cabe nela. Na década de 90 a gente não tinha. Então, a sua inspiração é outra. E quando você começa a se tornar a inspiração de outros, há inúmeros levantamentos e questionamentos sobre isso. Então, tinha um questionamento muito grande sobre o meu cabelo. Que lutador não tem cabelo comprido. Que lutador não tem barba. Porque o mundo da arte marcial ele é regido pelo militarismo, né? As grandes bases de treinamento são militares. A origem das artes marciais é bélica, né? Era onde se fazia autodefesa de território antes da munição, antes da pólvora. Então, esse regimento ele foi distribuído a vários países do mundo. E neles tinha dogmas, né? Tinha normas. Uma dessas normas é não ter barba, cabelo igualzinho, padronizado, igual todo mundo. Né? Atleta sempre está de uniforme e agasalho, isso é o típico básico militar. Anda em fila indiana. Então, assim, praticamente todos os dogmas militares fazem parte do mundo da arte marcial. Quando eu começo a romper esses dogmas, foi extremamente difícil. Primeiro que as pessoas tinham medo de romper e depois quem rompia, eles colocavam num lugar de isolamento. Então eu precisava me manter vencendo, né? Eu precisava me manter vitorioso, assim como é o Lewis Hamilton. Pode ter certeza, a partir do momento quando ele começar a perder, vai vir uma avalanche de problemas para ele, porque é assim que eles nos cercam. É assim que eles cercaram o Muhammad Ali, começou a perder, eles criam uma forma de te aprisionar. Então, a gente que se manifesta, a gente sabe que 9,5 não rola, é 10. Vai fazer prova, tem que tirar 10 sempre. Ô, Diogo, a gente falou sobre ser um atleta negro, mas e ser um atleta negro e que segue as religiões africanas? Você também sofreu preconceito, escutou, eu vou dizer brincadeiras, mas não são brincadeiras, né? Porque a partir do momento que você ofende uma pessoa, deixa de ser brincadeira. Mas, enfim, escutou também
comentários preconceituosos em relação à sua religião? Sobre a religião, é um fato que é curioso, as pessoas desconhecem, e aí eu vou revelar um segredo que existe dentro do mundo esportivo. Não existe nenhum atleta que vai jogar futebol, basquete, vai entrar na piscina, vai correr no atletismo ou vai lutar, que ele não reze antes de fazer isso. A religião é global, ela é universal. Não existe uma luta que o atleta não reze antes. Por quê? Porque isso é pré-histórico, né? A gente vai falar do tempo dos grandes conflitos, como os vikings, como o Império Achante na África, como os grandes conflitos que não eram bélicos, mas eram do confronto homem a homem, frente a frente, espadas, né? Se benzia, se rezava para todo guerreiro antes da luta. E isso, tradicionalmente, acontece nos dias de hoje. Todo atleta ele precisa, ou pelo menos a grande maioria deles, tem um membro religioso para se apegar. A coisa do Marte, Deus da guerra, isso é verdade. Isso acontece nos dias de hoje. Quando a gente entra num campeonato mundial, você vê os muçulmanos ajoelhados em direção para Meca, você vê os judeus com seus... Esqueci o nome do chapeuzinho. Quepá, né? Quepá, um negócio assim. Quepá, exato. Então isso é o que acontece dentro do mundo. Você vê o jogador de futebol, antes de entrar, ele sai pulando 3 vezes, pisa com o pé direito, faz o sinal da cruz, joga até alho para cima se deixar. Então esse mundo religioso ele faz parte do mundo esportivo. Eu venho das origens de matrizes africanas exatamente porque é aquilo que me simboliza mais, né? É o culto no que eu acredito mais e que tem uma identidade maior comigo. Católicos, evangélicos, muçulmanos estão espalhados pelo mundo, todos nós nos encontramos nesses grandes torneios internacionais. No Brasil, diretamente, nunca fizeram piada ou brincadeiras comigo sobre, até que é algo que eu deixo muito no íntimo, né? Não revelo, assim, não exponho, né, tanto para as pessoas, mas se a gente observar qualquer grande torneio, você vai ver cada um carregando um crucifixo, cada um tatuado. Isso é extremamente natural no meio esportivo. Ô, Diogo, você, na resposta para o Samu, falou aí sobre os atletas negros vitoriosos, né? E que quando eles começam a perder, o sistema começa a cercá-los ali de alguma forma. Mas você passou por uma situação, não vou dizer inusitada, né? Na verdade, você ganhou uma medalha de ouro no PAN de 2007, disputado no Rio de Janeiro, e foi a primeira medalha de ouro de um atleta brasileiro naqueles Jogos, né? E aí você explodiu ali, e como a Carol disse na abertura, até a própria modalidade também explodiu a partir daquela sua medalha de ouro em 2007. E é lógico, foi um momento de muita euforia, né? Você que já tinha sido bronze no PAN de 2003, que não tinha conseguido medalhar em 2004 nos Jogos Olímpicos, em 2007 você vai lá e sobe no lugar mais alto do pódio na sua casa, né? Querendo ou não, no seu país. Por mais que você tenha nascido em São Sebastião, São Paulo, mas enfim, você estava em casa. Só que além da euforia, teve uma mudança drástica na sua vida, né, Diogo, naquele momento que você não soube lidar muito bem com a questão da fama e tal. Conta pra gente como que isso interferiu na sua cabeça, porque do dia pra noite, vamos dizer assim, você virou conhecido em todo o país, você que não tinha dinheiro para um show do Exalta Samba, de repente recebe o convite para ir ao camarote dos caras. Conta pra gente como que foi um pouco essa transformação. Sim, eu falo que no esporte tem classificações, né, de atletas. A gente, quando pensa em atleta, a gente pensa ele como um todo, mas dentro do mundo dos atletas nós temos classificações. Nós temos os atletas que têm um poder aquisitivo maior, que recebem um bom contrato e que têm uma autonomia maior sobre sua carreira. A gente pode falar de jogadores do vôlei, como
Hoje os judocas também entram nessa classe, jogadores de futebol, eles têm um poder e um aporte aquisitivo muito maior. E nós temos os atletas medianos, né? Os atletas que têm pequenos patrocinadores, não medianos em resultados, medianos em operação financeira, né? Recebem pequenos patrocínios e tem clubes, consegue ter uma manutenção da sua vida. E você tem esse terceiro grupo que é a guerrilha, né? Que é aquele cara que vai jogar bola, ele traz a bola, traz a chuteira, traz o meião, a camisa e pinta o escudo no peito, né? Eu era esse atleta da guerrilha. Então, quem é da guerrilha, a gente perder para nós não é uma opção. A gente não sai de casa pensando que pode perder, porque isso para nós é extremamente sério, né? Porque a gente tem no esporte uma forma de mudar a nossa vida. A gente tem no esporte uma forma de ascender e muitas vezes moramos em regiões perigosas ou de vulnerabilidade social no qual nós queremos sair ou nós queremos melhorar. Então, quando eu ganho os Jogos Pan-Americanos, eu trago uma bagagem histórica que não é só da minha família, mas histórica em questão esportiva e questão de país, né? Eu era o primeiro atleta brasileiro a ganhar uma medalha nos Jogos Pan-Americanos do Brasil. O Brasil nunca tinha organizado um grande evento, um mega evento esportivo. Aquele foi o primeiro mega evento esportivo que o Brasil realizou. E aí a expectativa de todo jornalista, toda a imprensa, de toda a mídia daquele momento era quem vai ser o primeiro medalhista de ouro do Brasil. E quando colocaram essa situação, colocaram o vôlei, o basquete, o judô, as velas, colocaram natação, linkaram todos os atletas em modalidades que ganhariam. O taekwondo nunca foi colocado. Então, quando eu ganho, ele é uma surpresa. E dentro dessa surpresa, leva mais de 3 dias para que o segundo brasileiro consiga uma outra medalha de ouro, que foi o nadador Thiago Pereira, e exatamente naquele ano ele quebra o recorde de medalhas em Jogos Pan-Americanos. Então a minha imagem ficou exposta durante muito tempo, porque primeiro que eu era de um esporte que as pessoas não conheciam, que era taekwondo. O brasileiro é apaixonado por lutas. A gente vê pelo consumo do UFC, pelo MMA, a gente percebe como o brasileiro é apaixonado por lutas. Então eles estavam vendo uma luta que eles não conheciam. O taekwondo, quando a gente vê, a gente fica de boca aberta pela velocidade dos chutes, a habilidade dos lutadores. Eu era um homem negro, de dread, usava dread na época. Então, assim, eu era todo o estereótipo que a imprensa não conhecia. Então, foi uma avalanche que aconteceu na minha vida. Minha vida virou de ponta cabeça. Tudo aquilo que eu não tinha acesso, eu passei a ter. Lugares que eu não entrava, eu passei a receber convite para entrar. Trabalhos que eu fazia, um período de 1 hora, o cachê era maior do que eu ganhava o meu contrato durante 1 ano de carreira de atleta. A avalanche foi tão grande que eu fiquei perdido com tudo isso que aconteceu. Eu não tinha ideia que isso poderia acontecer na minha carreira. Eu não tinha empresário, eu não tinha assessoria de imprensa, eu não tinha manager, eu não tinha uma equipe que pudesse me estruturar para poder usufruir dessa grande avalanche. Então, e esse exemplo que o Vinícius deu, né, do Exalta Samba, é que tem uma festa aqui na Vila Olímpia, em São Paulo, que era uma casa de samba que toda terça-feira tocava o Exalta Samba. Só que ela era muito cara para entrar. E dentro dessa casa noturna, era o pico dos jogadores de futebol. Então acabava o jogo da terça-feira, os caras iam para lá. Então era uma coisa que a gente passava na frente e falava, pô, queria entrar aí um dia, né? Eu não tenho grana para entrar, e você tem grana para entrar, mas não tem grana para consumir. E tinha um segurança que era lutador de boxe. E a gente conhecia ele, a gente conversava com ele e deixava a gente entrar pelos fundos, às vezes, para não pagar a entrada. E aí, para mim, para um amigo, que é o Márcio Venceslau, que foi medalha de bronze, participou dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, a gente foi convidado a entrar nessa balada que a gente não conseguia entrar, e o Exalta Samba parou a balada com um monte de jogador de futebol. Tava lá o Lugano, o Júlio César quando jogava na Espanha, um monte ali dando carteirada, e a gente todo tímido lá, passando na frente de todo mundo, assim, e os caras mostrando a gente no telão. Então, assim, pequenas alegrias da vida adulta que eu tive oportunidade de ter, né?
Sensacional. Já teve. Minha meta é 10, 9,5 não rola e já teve exaltação. Então, eu já acho que a entrevista tá 100%. Pô, é coisa de negão, tio. É isso aí, ó. Tamo junto. Eu queria saber, porque a gente fala, né? O negro ele tem que provar sua capacidade todo dia. Até você citou a frase do 9,5 nem rola aí. E eu queria saber como que a gente consegue enfrentar o racismo, né? Como que a gente vai enfrentar e vai mostrar para o menino, no meio desse processo de enfrentar, que ele tem... para ele ter força, para ele acreditar que ele vai sair da situação ruim e vai poder chegar a qualquer lugar aonde ele sonhar, só lógico, com a força dele, com o instinto dele, mas assim, sem enfrentar todos esses problemas que tipo você enfrentou na sua carreira, como você citou aqui, e como outros atletas negros enfrentam. Porque assim, quando a gente fala do esporte, a primeira coisa que vem é o futebol. E o futebol, por mais que tenha vários casos de racismo, ele dá maior acesso ao negro, diferente de outros esportes que já coloca numa situação mais vulnerável. Como que a gente vai poder combater e ajudar essa criançada, essa nova geração que vem? O racismo, ele se alimenta de mentira, né? Ele se alimenta de maldade, ele se alimenta de desigualdade, de desequilíbrio. E um dos grandes desequilíbrios que nós temos no Brasil, ele é criado e construído pelo marketing, pela publicidade, porque a gente consome o que está na televisão e a gente consome o que está na internet. Então, a produção de conteúdo, ela pode criar ou pode ampliar o racismo. Então, eu estou falando que várias campanhas de publicidade de marketing, vou citar uma da Bombril, por exemplo. A Bombril tem uma marca que eles lançaram em 1950 que chama Crespin. E eles trouxeram essa marca de 1950 e lançaram de novo no ano de 2020 como Crespin. Então, se você pega aqui Crespo, é a tonalidade do cabelo da população negra. Por exemplo, meu cabelo é C4, significa crespo nível 4, né? Tem de 0 a 10, de 0 a mais para frente. Então, o meu é nível 4, é um nível de crespo, né? Quando você tem uma marca que chama Crespin, você faz uma analogia que o cabelo da população negra é utilizado como uma esponja de aço. Você desvaloriza um grupo, né? Você cria um estereótipo sobre esse grupo. Isso é criado pelo marketing, isso é criado pela publicidade. Isso foi vendido na época da ditadura, isso foi vendido na época da extrema-direita, isso é vendido nas grandes polarizações do Brasil. Então, esse é um plano de governo. Criar uma imagem de uma população como criaram do jovem negro, que ele é bandido, que ele tem o estereótipo do bandido, que ele parece ser bandido. Por conta disso, a nossa vida na periferia é um inferno. A gente não tem o direito de ir e vir. Né? A polícia não permite que nós temos esse direito de ir e vir. Quantos de nós fomos orientados pelos nossos pais, que são os cuidados? Boné, não anda em grupo, não anda em 4 pessoas dentro do carro. Então, assim, é tudo que um jovem faz, é tudo que um jovem deveria fazer, mas a gente está na periferia e a gente tem medo de fazer. Exatamente porque a gente sabe que dentro desse estereótipo mora uma maldade. E essa maldade é uma criação. Ou é uma criação do marketing, da publicidade, a criação do governo, ele é a criação de um Estado, ele é a criação de uma polícia. Então, marginalizar a população negra, ela tem um status dentro do meio social, né? Então, romper o status é o nosso desafio. E para romper o status é trazer a imagem da população negra positiva. É trazer a imagem da população negra com sucesso. Quando a gente vê um corredor de Fórmula 1 negro com sucesso, você vai despertar numa grande quantidade de crianças pelo mundo o desejo de correr. Eles não vão se perguntar se é difícil, eles estão vendo ali, um conseguiu, basta um, não precisa de vários, basta um. Né? Basta uma formiga na seleção feminina para que várias outras meninas falem, quero ser também. Então basta um bom lutador, né? Israel Adesanya da Nigéria, para que na Nigéria popularize a luta. Então é fundamental, como a gente vê a tenista Osaka, que é filha de haitiano com mãe japonesa e ganhou o US Open 2 vezes, que é a grande competição midiática do mundo do tênis, e nesse momento, ela, jovem de 22 anos, politizada, sabendo o que falar, sabendo como se dirigir, assim como
a maior tenista de todos os tempos, que é a Serena Williams, é uma mulher negra de poder que mostra para todas as outras meninas, sim, é possível. Essa imagem que o esporte pode alcançar, ela dificilmente será alcançada em qualquer outra carreira. Dificilmente a gente vai ver um médico negro ou uma mulher médica negra num status que o atleta alcança. Não em questão de conhecimento, intelectualidade e profissão, mas de status midiático, para que as pessoas consigam ver e saber que você existe. Então o esporte ele é fundamental para isso. Quando a gente vê o LeBron James, MVP, 35 anos, o cara que está batendo o recorde do Michael Jordan, que foi a grande estrela da NBA, e ele, no momento de glória, fala: votem porque o seu voto é importante, e é um cara que luta pelo movimento antirracista, você obriga que todos que estejam abaixo dele se mexer. Porque você fala: pô, se o melhor está fazendo, imagine eu que ainda não sou, preciso fazer também. Então isso na cadeia esportiva pressionou todos que estavam embaixo, e isso começou a criar um movimento jamais visto no esporte. Hoje a gente consegue ver movimentos muito mais organizados e politizados, e eles fazem parte dessas comissões de atletas que são criadas dentro de cada confederação e tem também a sua formal dentro do Comitê Olímpico, a querer debater, questionar, conversar e criar diálogo maiores do que há 10 anos atrás. Ô, Diogo, a nossa entrevista está chegando ao fim. Eu não vou nem dizer entrevista, eu vou dizer a nossa aula está chegando ao fim, porque foi isso que a gente teve hoje aqui. Mas eu preciso falar de música. Queria terminar esse nosso bate-papo. Da onde que a música surgiu? Onde que sobrou tempo para a música entrar na sua vida? Com essa vida maluca de atleta que vocês têm. A música ela faz parte do universo esportivo, né? A gente tem os esportes radicais que sempre deram essa grande vitrine, como skate, surf, sempre foram grandes vitrines esportivas, esportes radicais que sempre tiveram a música. Nós tivemos das imagens mais bonitas para mim ver o Charlie Brown Jr. tocando com uma pista de skate no fundo e a galera do skate curtindo ali. Isso sempre fez parte do mundo esportivo. Na NBA você percebe que é rap que se escuta o tempo todo. No futebol brasileiro sempre foi o samba. Então isso historicamente a gente está inserido dentro da música. Eu percebo a música também como uma métrica de treino. Por quê? Porque a música ela tem BPM. BPM significa se ela é mais rápida ou se ela é mais lenta. Quanto mais rápida a música, maior o BPM, quanto mais lenta, menor. Através do BPM eu tenho um ritmo. Esporte é ritmo, né? Quando a gente vê um corredor de dardo, né? Que é aquela flecha grandona. Quando ele corre, ele sabe quantos passos ele precisa dar para poder arremessar. Tudo isso é ritmado, né? A luta é ataque e contra-ataque, é ritmo. Se ataca os dois ao mesmo tempo, pode bater cabeça com cabeça. Então a gente sempre tem ritmo. E eu usava o ritmo da música para treinar. Quando eu precisava fazer um treino anaeróbio, né, que é um treino onde eu preciso de um índice cardíaco muito alto e um período de tempo muito curto, fazer muito movimento em exaustão em um período de tempo muito curto, a gente chama disso de treino anaeróbio. Eu usava esse tipo de música acelerada para me ajudar a manter um ritmo de um treino anaeróbio. E eu também usava a música para relaxar, para meditar, para ficar tranquilo. E é aí que a música entra na minha vida, para me ajudar no treino. Eu, como sou criado na periferia de São Sebastião, litoral norte, no bairro do Topo, e em Campinas, na região da Vila Bela, Jardim Garcia, que é outra periferia que tem lá em Campinas, a periferia na década de 90 escutava rap. O rap era o diário oficial, o rap nos comunicava, o rap nos informava o que estava acontecendo no Brasil. E eu sempre tive uma paixão muito grande pelo rap, exatamente por conta disso. Então eu pego uma questão cultural do meu país, de música na periferia, que é o rap, e o ritmo para eu poder melhorar os meus treinos. E aí vem essa aproximação tão grande de rap, música, esporte, e aí eu crio o grupo Senzala High Tech, no qual eu sou MC. Nós temos 2 discos gravados, um em 2015 e outro em 2019. 2019 chama Represença. Esse é um disco que ele é alba disco mesmo, vinil,
as pessoas podem acessar para quem gosta de vinil. Quem fez a capa do disco é o Junião, que é um web designer, um grande artista, um grande cartunista, e a gente usa o termo chamado afrofuturismo. Afrofuturismo não tem só a ver com tecnologia, ele tem a ver com acesso, né? O esporte me deu acesso a uma melhor vida, né? Então a música dá acesso a outros artistas a uma melhor vida, e a arte dá acesso a conhecimento, a cultura dá acesso à informação. Então o afrofuturismo tem a ver com acesso. Então eu vou para a música exatamente para possibilitar, democratizar o acesso para as pessoas, e sabendo que a música chega na casa dessas pessoas muito mais que esporte. As pessoas têm rádio, têm internet, têm televisão, ela alcança muito mais as pessoas do que o esporte. Então, se a pessoa não vai me conhecer pelo esporte, ele vai me conhecer pela música. Muito E bom. qual a grande influência, só para finalizar? Como? Um grupo? Quem que você coloca ali para treinar, para meditar, o preferido? Eu sou bem... como é que fala? Mutável, né? Na questão a cada momento é uma referência assim nova. Lógico que Racionais é a grande escola, né? Sempre, mas em questão de BPMs altos, eu escutava Cypress Hill, que é quase um heavy metal com rap, né? Um hardcore que a gente chama, né? Sempre gostei muito desse tipo de música. Eu acho que aqui no Brasil, o MC Sombra, que é um grande músico que fez parte de um grupo chamado SNJ, eles fizeram uma música que chama Se Tu Lutas, Tu Conquistas. E foi um hino, esse rap na década de 90. Né? As pessoas tatuavam no corpo, Se Tu Lutas, Tu Conquistas. E quando eu ganhei os Jogos Pan-Americanos de 2007, eu estava escutando exatamente essa música, porque ela fazia todo sentido para mim. Top. Ô, Diogo, eu vou te liberar porque eu tô ouvindo que seu neném tá chorando, você precisa ir lá ajudar a esposa. Tá me chamando. Olha, só te agradecer mais uma vez, como eu já disse na abertura do programa, para você ter aceito estar aqui novamente, batendo esse papo com a gente. Te agradecer por tudo que você falou. Eu acho que você trouxe muitas reflexões e eu acho que as entrevistas, os bate-papos bacanas são esses. Aqueles que quando termina, a gente continua refletindo sobre aquilo que a gente viu e ouviu. Então, só te agradecer, muito obrigada, te desejar muita saúde para sua filha, né, menina, né? Menina. Saúde aí pro neném que tem um mesinho e que, enfim, que ela possa desfrutar de um mundo muito melhor do que esse que a gente está vivendo hoje, viu? Muito obrigada. Obrigado, gente. É sempre bom estar com vocês, com esse papo gostoso aí. Até a próxima. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o ex-lutador de Taekwondo, o Diogo Silva. Se vocês curtiram, compartilhe o link com quem também possa gostar do conteúdo desse bate-papo. Fechado? Para você não esquecer que toda segunda e toda quinta tem vídeo novo por aqui. Então se inscreva no canal e ative o sininho. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo.